Bom dia para todo mundo. Mais uma vez nos encontramos aqui para refletir, meditar o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus, no capítulo 19, do versículo 23 ao 30. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de hoje é introduzido por uma palavra de Jesus. Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E por que Jesus faz esta introdução? Porque, lembrando o evangelho anterior, do encontro de Jesus com aquele jovem, como geralmente é chamado jovem rico, a decisão que o jovem tomou foi totalmente inversa àquela sua pergunta. Então, o jovem tinha perguntado a Jesus o que fazer de bom para encontrar a vida, para obter a vida eterna. Jesus responde e ele não acolhe a resposta de Jesus. O Evangelho diz que ele entristeceu-se, ele foi embora, porque ele era possuidor de muitos bens. Então, é esta situação que dá, vamos assim dizer, a motivação para o ensinamento de Jesus que nós encontramos no Evangelho de hoje. Então, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E isso nós podemos, mais uma vez, retornar ao início do Evangelho, nas bem-aventuranças. Nós temos aqui um rico entrar no reino dos céus. A bem-aventurança é a primeira, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, mas o que significa? Porque lá na formulação da primeira bem-aventurança tem uma qualificação. Bem-aventurados vós, os pobres em espírito. Então, para além de uma questão puramente material, há uma relacional. E o que é que a gente pode distinguir para compreender, né? Então, material, a coisa em si, ter ou não ter coisas. Enquanto que relacional é como se estabelecem as relações com estas coisas que nós temos. Então, quando nós absolutizamos as coisas materiais, mesmo que elas sejam poucas, então nós estamos caindo neste grande erro, de impedir de seguir a Jesus. Então, não basta apenas ser um volume de coisas, mas depende do modo como nós nos relacionamos com estas coisas. É muito interessante que Jesus utiliza aqui uma imagem, que até já provocou muitas discussões. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente escuta, há muita literatura sobre isso, alguns que ficam muito preocupados em dar uma compreensão assim, mais lógica, um pouco mais suave. Então uns dizem, não, o camelo não é um animal, o camelo é uma corda. Então é mais fácil uma corda, mesmo sendo grossa, entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí parece que fica mais fácil de compreender. Outros dizem, não, a agulha, o buraco da agulha são aquelas brechas, entre no caminho que você encontra umas pedras, umas cavernas. Então o buraco da agulha significa justamente aquelas pequenas aberturas, aquelas pequenas passagens, e geralmente as pessoas, os beduínos, o viajante, que usavam camelo, então tinham que passar por ali e encontravam muitas dificuldades. Isso são coisas secundárias. O mais importante é saber que Jesus está falando de uma dificuldade e uma impossibilidade. Então, quando diz é mais fácil, está dizendo em relação não a uma dificuldade é mais difícil,
mas há uma impossibilidade. E por que nós dizemos isso? Porque no versículo 26 fica claro, né? Quando até os discípulos, né, ficam espantados, né, com essa afirmação de Jesus e vão até perguntar, mas então, quem pode ser salvo? E aí, como nós dizíamos, né, Jesus afirma que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então vejam que não é só uma dificuldade, é uma impossibilidade. Então aquilo que para os homens é impossível, ou seja, ser o sujeito de sua salvação, é isso, né? Ser o sujeito de sua salvação. Então, para Deus não é impossível, né? Não é nem difícil, né? Para Deus é possível, porque é Deus quem salva. E, portanto, agora São Pedro retoma a palavra, né? E diz aquilo que a gente poderia já imaginar em relação ao camelo, não é? Para o camelo passar, né, por um lugar estreito, ele estando bem carregado, ele precisa ser despojado de tudo. Aí vem São Pedro, né, até se comparando a esse camelo difícil e impossível de passar pelo buraco da agulha, ou seja, de entrar no reino de Deus. Então ele vai dizer, nós que deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Né? Então, imagine São Pedro já se comparando àquele camelo carregado, né, de coisas, e, portanto, o processo, né, de discipulado, o seguimento de Jesus, é aprender no caminho a renunciar a si mesmo, né? Jesus já tinha dito em trechos anteriores, isto é, despojar-se tirando tudo aquilo que impede, sobretudo o apego. O apego não só a coisas, né, mas também a pessoas. E, de novo, volta àquela questão que nós dizíamos, que não é só a quantidade, mas é a qualidade de relacionar-se. Então, no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus diz, né, essas coisas, né, que nós estamos assim, comparando com as bagagens, né, do camelo que impossibilitam a sua passagem. Então, aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então vejam que a linguagem, ela é muito concreta, né? Ela nos leva para a vida, isto é, para os nossos relacionamentos, né? Para aquilo que representa o nosso modo de existir, para entrar na vida. Vejam que na conversa de Jesus com o jovem rico, ele também dizia isso. O jovem perguntava o que fazer de bom para alcançar a vida, para obter a vida eterna, e Jesus disse que não basta só fazer alguma coisa de boa, mas é ser bom. E ser bom exige justamente o renunciar a si mesmo, o despojar-se de toda essa bagagem, né, que muitas vezes torna o nosso caminho pesado e se torna impossibilidade até de passar em alguns lugares para alcançar a vida eterna, né? Entrar na vida é um processo dinâmico. Então, podemos assim dizer que o Evangelho de hoje, né, nos provoca no sentido de fazermos até mesmo um exame de consciência, né? Nós que estamos no caminho, né, como esse camelo, como é que nós estamos, né, conduzindo a nossa vida, se juntando muita coisa que até num determinado momento nos impede de progredir. Isso muitas vezes acontece até na vida consagrada, na vida religiosa, né, que somos provocados a deixar tudo, e quando alguém precisa fazer uma transferência, né, precisa mudar de casa, então tem a primeira dificuldade não é sair daquela casa, mas a primeira dificuldade é saber o que leva e o que deixa. Às vezes de juntar tanta coisa, né, então torna-se esse camelo tão carregado que não consegue nem sair, né, de tão carregado que está, de coisas, né, de cacarecos, né, como a gente diz, né, às vezes nem coisas tão necessárias para a sua missão. Aí é preciso fazer o discernimento, né,
vê o que é o essencial, vê aquilo que foi juntado sem necessidade e, portanto, dá o passo da conversão. Às vezes isso pode parecer até impossível, mas para Deus não é nada impossível. E, portanto, não podemos nos apegar nem a coisas, nem a pessoas, devemos valorizá-las. Ou seja, reconhecer o valor que elas têm, mas não atribuir a elas um valor absoluto, porque absoluto é só Deus. Então, que acolhamos essa palavra de Jesus, para assim podermos, de fato, fazer o nosso caminho para entrar na vida, e não simplesmente recolher coisas no nosso caminho que nos impeçam, até mesmo de enxergar a vida e de viver esta vida com mais leveza, com mais alegria, com mais paz, e assim podermos até certo ponto já antecipar aquilo que nós esperamos, que é a vida em plenitude, a vida em Deus. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos, obrigado pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.